Quando Beatriz chegou à fazenda Santa Helena, a primeira coisa que pensou foi que tinha cometido um erro enorme. A estrada de terra parecia não acabar nunca. O sinal do celular tinha sumido fazia mais de meia hora e o calor do interior de Minas grudava na pele como cola. Antes de continuar, quero pedir algo rapidinho e que vai ajudar a apoiar nosso canal. Peço que se inscreva e deixe o like. Isso nos ajuda muito. E agora vamos continuar. Ela desceu da caminhonete ajeitando a camisa social clara, tentando ignorar o barro que tinha respingado na sua calça novinha. Veterinária formada na cidade grande, acostumada com clínicas modernas e clientes cheios de frescura, ela agora estava parada no meio de uma fazenda gigantesca, cercada por bois, cavalos e peões curiosos, olhando como se ela fosse um extraterrestre. E foi aí que ela viu Breno. O cowboy estava encostado na cerca, usando chapéu preto, camisa xadrez dobrada nos braços fortes e uma expressão fechada que parecia permanente. Alto, largo e com aquele jeito bruto de quem resolvia tudo no olhar, ele observou Beatriz da cabeça aos pés sem sequer disfarçar. "Então é você a veterinária?" perguntou com a voz grave. Beatriz respirou fundo. "Dependendo da educação, sou eu mesma." Alguns peões seguraram o riso. Breno arqueou uma sobrancelha, claramente sem costume de alguém responder daquele jeito. "Você parece nova demais para cuidar de uma fazenda desse tamanho. E você parece arrogante demais para dar opinião sem me conhecer." O silêncio caiu na mesma hora. Um dos peões quase engasgou com o café. Outro saiu andando para esconder a risada. Breno descruzou os braços devagar, olhando para ela como quem finalmente tinha encontrado alguma coisa interessante naquele lugar. "Vai durar uma semana aqui", falou. Beatriz sorriu de lado. "Já ouvi isso antes. Continuo esperando alguém acertar." Ela pegou a mala e entrou na sede da fazenda sem olhar para trás, mesmo sentindo o olhar dele queimando nas costas. Naquela noite, Beatriz descobriu duas coisas importantes. A primeira, a fazenda realmente precisava dela. Muitos animais estavam mal cuidados, vacinas atrasadas e alguns cavalos tinham ferimentos infeccionados. A segunda, Breno era insuportável. Ele aparecia em todo lugar. Sempre sério, sempre implicando com alguma coisa. Na cidade ensinam veterinária ou só maquiagem em cachorro? Provocou ele, enquanto observava Beatriz, examinando um cavalo. Ela nem levantou a cabeça. Engraçado. E no campo ensinam grosseria ou você nasceu talentoso? Breno soltou uma risada curta, daquelas que pareciam escapar sem querer. Nos dias seguintes, os dois começaram uma espécie de guerra particular. Ele implicava com o jeito organizado dela. Ela reclamava do jeito mandão dele. Breno vivia aparecendo atrás dela do nada, assustando Beatriz de propósito. Uma vez, colocou uma galinha dentro da caminhonete dela só para ver o escândalo. "Ah, Breno!" ela gritou quando a galinha pulou no banco. O cowboy ria tanto que quase caiu da cerca. "Você devia ver sua cara, e você grita bonito quando tá brava." Ela odiava admitir, mas aquele sorriso torto dele mexia com alguma coisa. Só que Beatriz tinha regras. Muitas regras. Não se envolver com o homem do trabalho era uma delas. Não cair no papo de homem bonito também. E, principalmente, nunca confiar em alguém arrogante. Mas Breno parecia decidido a quebrar todas. Numa tarde chuvosa, Beatriz saiu sozinha para verificar uma égua machucada perto do rio. O problema começou quando a caminhonete atolou no barro. Ela tentou acelerar, tentou empurrar, tentou xingar o veículo inteiro. Nada. Já estava coberta de lama quando ouviu o som de um cavalo se aproximando. Breno. Claro que era ele. O cowboy desceu do cavalo olhando a cena, segurando o riso. "Tá tentando plantar a caminhonete? Some daqui. Tá bravinha porque perdeu pra lama." Beatriz cruzou os braços irritada. "Eu resolvo. Tá vendo alguém além de mim aqui?" Ela odiava o fato de ele estar certo. Breno entrou na lama sem reclamar, prendeu uma corrente no veículo e começou a puxar com calma.
Em poucos minutos, a caminhonete saiu. Beatriz suspirou aliviada. Obrigada. Milagre. Você sabe agradecer. Ela revirou os olhos, mas acabou sorrindo sem perceber. Então o pé dela escorregou na lama. Beatriz caiu direto nos braços de Breno. Por um segundo, nenhum dos dois falou nada. A chuva caía devagar ao redor deles. O rosto dele estava perto demais. O cheiro de terra molhada, misturado com perfume masculino, fez o coração dela acelerar de um jeito absurdo. E Breno percebeu. O cowboy olhou nos olhos dela com aquele sorriso lento e perigoso. Acho que você está começando a gostar de mim, doutora. Beatriz engoliu seco. Em outra vida, talvez. Mas pela primeira vez desde que chegou na fazenda, ela não tinha tanta certeza disso. Depois do acidente na lama, Beatriz passou o resto da semana evitando Breno como se ele fosse uma doença contagiosa. O problema era que o cowboy parecia achar aquilo divertido. Toda vez que ela virava um corredor da fazenda, ele aparecia em algum canto, encostado numa cerca, montando um cavalo ou tomando café como se estivesse esperando por ela. E aquele sorriso convencido só piorava tudo. "Tá fugindo de mim, doutora?" perguntou numa manhã quando ela saiu do celeiro carregando uma caixa de remédios. "Eu só prefiro conviver com pessoas mentalmente equilibradas." "Então você tá no lugar errado, porque aqui ninguém bate bem da cabeça." Ela tentou passar por ele, mas Breno segurou a caixa antes que ela derrubasse tudo. Beatriz levantou os olhos e percebeu como ele estava perto outra vez, perto demais. "Você devia parar com isso", falou ela, tentando manter a voz firme. "Isso o quê?" "Esse jeito." Breno inclinou levemente a cabeça. "Que jeito?" "O jeito de achar que pode me deixar nervosa." Ele sorriu devagar. "E eu consigo?" Beatriz pegou a caixa da mão dele rápido demais. "Nem um pouco." "Mentira. Conseguia muito." Na verdade, o problema era justamente esse. Breno era o tipo de homem que ela tinha prometido evitar a vida inteira. Bonito demais, confiante demais e irritante demais. Só que aos poucos, Beatriz começou a perceber coisas que ninguém comentava. Breno acordava antes de todo mundo para ajudar os peões mais velhos. Levava remédio escondido para um funcionário que estava doente sem fazer propaganda disso. E toda vez que algum animal se machucava, era ele o primeiro a aparecer preocupado. O brutamontes arrogante tinha um coração bom, e aquilo era perigosíssimo. Numa sexta-feira à noite, aconteceu a festa da cidade vizinha. Música sertaneja, barracas de comida, rodeio e praticamente metade da região inteira reunida na praça. Beatriz não queria ir, mas a dona da fazenda insistiu tanto que ela acabou aceitando. Escolheu uma calça jeans escura, botas e uma blusa simples. Nada demais. Pelo menos era o que ela achava. Porque quando chegou lá, Breno literalmente parou de andar ao vê-la. O cowboy estava conversando com outros peões, mas perdeu completamente a linha de raciocínio. "Que foi?" perguntou Beatriz, incomodada com o olhar dele. Breno passou a língua pelos lábios devagar. "Nada. Só não sabia que veterinária de cidade sabia ficar bonita assim. E eu não sabia que cowboy arrogante sabia elogiar sem parecer uma porta." Os amigos dele começaram a rir na mesma hora. Breno aproximou o rosto do dela. "Você gosta de me provocar, né? E você merece." Durante a festa inteira, os dois ficaram naquela disputa silenciosa. Breno implicava. Beatriz respondia. Só que tinha algo diferente naquela noite. Os olhares demoravam mais. Os sorrisos escapavam sem querer. E toda vez que outra mulher tentava se aproximar de Breno, Beatriz sentiu uma irritação completamente sem sentido. O problema começou perto da arena do rodeio. Um homem chamado César apareceu. Rico, filho de fazendeiro importante da região e convencido num nível quase insuportável. Ele já chegou olhando Beatriz como se estivesse escolhendo mercadoria.
Então você é a veterinária nova? Falou ele. Já ouvi falar bastante de você. Beatriz forçou um sorriso educado. Espero que coisas boas. Depende do ponto de vista. César se aproximou mais do que devia. Mulher bonita assim, trabalhando em fazenda, sempre vira assunto. Breno apareceu do nada ao lado dela. O clima mudou imediatamente. Algum problema aqui? Perguntou o cowboy sério. César soltou um riso debochado. Relaxa, Breno. Tô só conversando. Então conversa olhando para a cara dela, não para o resto. Beatriz arregalou os olhos. Os dois homens ficaram se encarando em silêncio por alguns segundos tensos. César levantou as mãos, fingindo inocência. O cowboy tá apaixonado. Breno deu um passo à frente. Melhor você ir embora antes que eu perca a paciência. César riu, mas acabou saindo. Beatriz cruzou os braços assim que ficaram sozinhos. Você ficou maluco? Ele estava te incomodando. Eu sei me defender. Eu também sei defender você. Ela abriu a boca para responder, mas não conseguiu, porque Breno ainda estava olhando para ela daquele jeito intenso, sério e sincero ao mesmo tempo. Então, começou uma música lenta perto do palco, e antes que Beatriz percebesse, Breno estendeu a mão. Dança comigo. Ela soltou uma risada nervosa. Você tá me dando ordem ou fazendo convite? Os dois. Convencido. Chata. Mesmo assim, ela colocou a mão na dele. E no segundo em que Breno puxou Beatriz para perto, o coração dela praticamente esqueceu como funcionava. O cowboy segurava sua cintura com firmeza, enquanto ela tentava ignorar o fato de que o cheiro dele era absurdamente bom. Você dança melhor do que eu imaginei, disse ela, e você fala demais. Beatriz sorriu. Breno também. E foi naquele momento, no meio da música, da poeira da arena e das luzes da festa, que ela percebeu uma coisa perigosa. Suas regras estavam começando a desmoronar uma por uma. E o pior de tudo, ela já não tinha tanta vontade de salvá-las. Depois da dança na festa, Beatriz começou a perceber que fugir de Breno estava ficando impossível. E não porque ele insistia em aparecer o tempo todo. O problema era pior. Ela mesma começava a procurar por ele sem perceber. Quando acordava cedo, já olhava pela janela procurando o cowboy no curral. Quando escutava alguma risada do lado de fora, automaticamente imaginava se era ele. E aquilo irritava profundamente. Beatriz sempre foi independente, racional e controlada. Nunca foi do tipo que perdia a cabeça por homem. Mas Breno tinha aquele jeito bruto, provocador e ao mesmo tempo protetor que bagunçava tudo dentro dela. Só que Breno também estava diferente. Os peões começaram a notar primeiro. O cowboy, antes fechado e calado, agora sorria mais. Implicava menos com todo mundo. Até cantando enquanto trabalhava, ele apareceu uma vez, causando um choque coletivo na fazenda. O amor deixa o homem sem dignidade mesmo, comentou um peão baixinho. Breno ouviu. Repete para você ver se eu não te jogo no açude. Mas a verdade era que ele estava apaixonado. E talvez já fizesse tempo. Numa manhã quente de domingo, Beatriz estava tentando dar remédio para um bezerro teimoso que simplesmente se recusava a colaborar. Fica quieto, reclamou ela puxando a corda. O animal escapou de novo. Breno apareceu encostado na porteira, observando a cena com um sorriso divertido. Tá perdendo para um bebê de vaca, doutora? Se não veio ajudar, desaparece. Nossa, que delicada. Breno entrou no cercado calmamente. O bezerro, que estava agitado há vários minutos, simplesmente ficou quieto perto dele. Beatriz estreitou os olhos. Não é possível. Os animais gostam de mim. Você deve subornar eles. Breno segurou o animal enquanto ela aplicava o remédio. Mas, durante o processo, o bezerro deu um puxão forte. Beatriz perdeu o equilíbrio e caiu sentada na lama.
Breno ficou olhando 2 segundos em silêncio. Depois começou a rir. Rir de verdade. Daquele jeito descontrolado que fazia os olhos dele ficarem mais claros. "Ah, não faz isso", falou Beatriz indignada. "Você tá parecendo um pão de queijo atropelado." Ela pegou um punhado de lama e jogou nele. Acertou bem no peito. O sorriso de Breno desapareceu devagar. "Você acabou de cometer um erro grave." "Nem vem." Ele avançou rápido. Beatriz saiu correndo pelo curral, rindo pela primeira vez desde que chegou na fazenda daquele jeito leve, solto e sem preocupação. Breno alcançou ela facilmente pela cintura. Os dois quase caíram no chão. E então ficaram próximos demais outra vez. O riso diminuindo aos poucos, a respiração misturada, o mundo inteiro parecendo silencioso ao redor. Breno tirou delicadamente uma mecha de cabelo molhado do rosto dela. "Você fica bonita, feliz." O coração de Beatriz disparou tão forte que chegou a doer. "Breno." Só que antes que qualquer coisa acontecesse, uma caminhonete entrou na fazenda levantando poeira. E junto com ela veio o passado de Beatriz. Um homem elegante desceu do carro usando camisa social clara e óculos escuros. Henrique, ex-noivo dela. Breno percebeu imediatamente pela expressão de Beatriz. "Quem é esse?" Ela travou. Henrique caminhou até os dois sorrindo, como se nada tivesse acontecido. "Então era aqui que você estava escondida." Beatriz levantou rápido. "O que você está fazendo aqui?" Henrique olhou em volta com desprezo disfarçado. "Vim buscar você." Breno cruzou os braços imediatamente. "Ela não parece perdida." Henrique finalmente encarou Breno e claramente não gostou do que viu, principalmente da proximidade entre os dois. "E você é quem?" perguntou Henrique. "O cara que trabalha aqui." "E você?" "O noivo dela." O silêncio caiu pesado. Beatriz fechou os olhos por um segundo. "Ex-noivo", corrigiu ela. Breno ficou imóvel, mas o maxilar travou na mesma hora. Henrique soltou um sorriso arrogante. "Ex por enquanto, porque eu vim consertar as coisas." Beatriz deu uma risada sem humor. "Você me traiu com minha amiga. Que exatamente pretende consertar?" Henrique pareceu incomodado por ela ter falado aquilo na frente de Breno. "Nós tínhamos uma vida juntos. Você largou tudo por impulso." "Não foi impulso, foi amor próprio." Breno não tirava os olhos de Henrique nem por um segundo, e Beatriz conhecia aquele olhar. Era ciúme, muito ciúme. Henrique percebeu também. "Ah, então é isso. Você veio brincar de fazendeira e arrumou um cowboy no caminho." Breno deu um passo à frente. "Escolhe bem as próximas palavras." Beatriz entrou no meio dos dois rapidamente. "Chega!" Henrique respirou fundo e voltou a olhar para ela. "Você merece mais do que isso aqui, Bia. Vamos embora comigo." Pela primeira vez em muito tempo, Beatriz não hesitou. Olhou para Breno, depois para Henrique, e respondeu firme. "Meu lugar é exatamente onde eu quero estar." Henrique percebeu que tinha perdido, mas antes de entrar na caminhonete outra vez, lançou um último olhar para Breno. "Cuidado, mulher da cidade enjoa rápido da vida no barro." Breno não respondeu. Só observou o carro indo embora enquanto algo queimava dentro do peito dele. E naquela noite, pela primeira vez, Beatriz percebeu que o cowboy arrogante também tinha medo. Medo de perder alguém que finalmente conseguiu amar. Depois da visita inesperada de Henrique, o clima na fazenda mudou completamente. Beatriz tentou agir normalmente, mas sentia o olhar de Breno sobre ela o tempo inteiro. E o cowboy, pela primeira vez desde que ela chegou, estava estranho, mais quieto, mais fechado, como se alguma coisa tivesse travado dentro dele. No começo, Beatriz ficou irritada. Afinal, Breno era quem vivia provocando, puxando conversa e aparecendo do nada. Agora parecia decidido a fugir dela. Só respondia o necessário e saía logo depois. E aquilo mexeu mais com ela do que gostaria de admitir. Numa manhã, enquanto organizava medicamentos no depósito,
Beatriz viu Breno entrando para pegar ferramentas. Você tá bravo comigo? Perguntou de uma vez. Breno nem olhou direito para ela. Não, tá sim. Não tô. Você é péssimo mentindo. Ele soltou um suspiro pesado e finalmente levantou os olhos. Seu ex-noivo veio te buscar. Isso bagunça a cabeça de qualquer um. Mas eu não fui embora. Breno ficou em silêncio alguns segundos. Ainda. Aquilo acertou Beatriz em cheio. Ela cruzou os braços, irritada. Então é isso? Você acha que eu vou simplesmente voltar correndo para a cidade? Você nasceu lá. Tem uma vida lá. E daí? Daí que aqui é complicado. Vida em fazenda não é bonita igual filme. Tem poeira, problema, chuva, derrubando cerca, animal doente, trabalho sem hora para acabar. Ele parou por um instante antes de continuar mais baixo. E eu não sou homem fácil. Beatriz observou Breno em silêncio. Pela primeira vez, o cowboy arrogante parecia inseguro, quase vulnerável, e aquilo era muito mais perigoso do que as provocações dele. Ela caminhou devagar até ficar na frente dele. Breno, olha para mim. Ele obedeceu. Eu não tô aqui por falta de opção. Eu escolhi ficar, e você não decide por mim o que eu aguento ou não. Breno ficou encarando ela em silêncio. O coração dos dois parecia bater alto demais naquele depósito apertado. Só que antes de qualquer coisa acontecer, um peão entrou correndo, desesperado. Breno! O touro se soltou! O cowboy saiu imediatamente e Beatriz foi atrás. O animal estava agitado perto do curral principal, assustando os cavalos e derrubando parte da cerca. Os peões tentavam controlar a situação, mas ninguém conseguia chegar perto. Breno montou rapidamente em um cavalo e começou a cercar o touro junto dos outros homens. Beatriz observava aflita. Ela já tinha visto acidentes horríveis com animais grandes. E Breno, do jeito teimoso que era, claramente estava se arriscando demais. Breno, cuidado! Gritou ela. Mas o cowboy já avançava. Durante alguns minutos tensos, tudo virou poeira, correria e gritos. Até que o touro disparou de repente na direção errada. O cavalo de Breno se assustou e o cowboy foi jogado no chão. O mundo de Beatriz parou. Breno! Ela correu sem pensar. Os peões conseguiram afastar o animal rapidamente, mas Breno ainda estava no chão, tentando recuperar o ar. Beatriz ajoelhou ao lado dele desesperada. Você tá machucado? Onde dói? Fala comigo! Breno abriu os olhos devagar. Calma, eu tô vivo. Ah, seu idiota! Ela praticamente gritou, segurando o rosto dele. Você quase morreu! Os dois ficaram se olhando por alguns segundos intensos demais. E Breno percebeu. O medo dela era real. Muito real. O cowboy segurou delicadamente a mão dela. Você ficou preocupada comigo? Beatriz sentiu os olhos encherem de lágrimas pela tensão. Claro que fiquei, seu bruto irresponsável. Breno sorriu fraco. Então acho que tenho uma chance. Ela tentou responder, mas a voz falhou, porque naquele momento finalmente ficou impossível negar. Ela estava apaixonada pelo cowboy arrogante da fazenda. Perdidamente apaixonada. Mais tarde, depois que tudo acalmou, Beatriz foi até o estábulo procurar Breno. Encontrou o cowboy sozinho, sentado perto do cavalo, limpando um pequeno corte no braço como se não fosse nada. Você devia estar descansando, reclamou ela. E você devia parar de mandar em mim. Beatriz se aproximou e tomou o pano da mão dele. Dá isso aqui. Breno deixou. Ficou observando enquanto ela limpava o ferimento com cuidado. Você treme quando tá nervosa, comentou ele baixinho. E você fala demais quando tá tentando esconder sentimento. Breno soltou uma risada curta. Depois ficou sério outra vez. Beatriz, eu nunca fui bom com essas coisas. Ela levantou os olhos. Que coisas? Sentimento, amor, essas porcarias. Ela sorriu de leve. Nossa, que declaração emocionante. Tô tentando, droga. Beatriz riu baixinho.
e aquilo acabou com o resto do controle de Breno. O cowboy segurou o rosto dela devagar, como se tivesse medo de assustá-la, mas Beatriz não recuou. Pelo contrário, aproximou ainda mais, e então, finalmente, aconteceu. O beijo veio intenso, quente e cheio de tudo que os dois estavam tentando esconder fazia semanas. O mundo desapareceu ao redor. Não existia fazenda, trabalho, orgulho ou regras. Só os dois. Quando o beijo terminou, Breno encostou a testa na dela e sorriu daquele jeito torto que desmontava Beatriz inteira. Pronto. Agora ferrou de vez. E pela primeira vez, ela concordou sem querer fugir. Depois do beijo no estábulo, a notícia se espalhou pela fazenda mais rápido do que incêndio em capim seco. Ninguém sabia exatamente como, mas no dia seguinte, praticamente todos os peões já olhavam para Breno e Beatriz com sorrisinhos suspeitos. "Vocês estão muito sem serviço", reclamou Beatriz, tentando esconder a vergonha. "A fazenda estava sem entretenimento fazia anos", respondeu um peão rindo. Breno, claro, adorava provocar. O cowboy fazia questão de aparecer perto dela o tempo inteiro agora. Encostava de propósito quando passava, roubava ferramentas da mão dela só para vê-la reclamar e inventava desculpas idiotas para chamar Beatriz até o curral. "Doutora, preciso de ajuda urgente." Ela chegava preocupada. "O que aconteceu?" "Eu acho que meu coração está acelerado quando você chega." Beatriz fechava os olhos lentamente. "Eu vou matar você." "Mas vai com carinho?" E o pior era que ela ria. Contra todas as próprias regras, ela ria. Só que nem tudo ficou simples de repente. Alguns dias depois, Beatriz recebeu uma ligação da cidade. Uma clínica veterinária grande queria contratá-la. Salário alto, estrutura moderna, o tipo de oportunidade que ela sonhou durante anos. Quando desligou o telefone, ficou parada olhando o horizonte da fazenda, sem saber o que pensar. E Breno percebeu na mesma hora que tinha alguma coisa errada. "O que aconteceu?" Beatriz hesitou antes de responder. "Recebi uma proposta de trabalho." O sorriso dele desapareceu devagar. Na cidade, ela assentiu. O silêncio entre os dois ficou pesado. Breno desviou o olhar primeiro. "É uma oportunidade boa, você devia aceitar." Beatriz sentiu um aperto estranho no peito. "Só isso que você vai dizer? O que você quer que eu diga? Que fique aqui por minha causa?" Ela cruzou os braços magoada. "Talvez eu quisesse que você lutasse um pouco." Breno passou a mão pelo rosto, claramente incomodado. "Eu não sei fazer isso, Beatriz." "Fazer o quê?" "Pedir para alguém ficar." Aquilo doeu mais do que ela esperava, porque agora ela entendia. Breno não estava sendo frio, estava com medo, medo de se apegar, medo de perder, medo de não ser suficiente para alguém como ela. Naquela noite, Beatriz quase não dormiu, e Breno também não. No dia seguinte aconteceu a cavalgada anual da cidade. A fazenda inteira participou. Música, cavalos enfeitados, famílias reunidas e uma multidão acompanhando tudo pelas ruas. Mas Beatriz e Breno mal conseguiam se olhar direito. O clima estranho incomodava até os peões. "Parece casal brigado", cochichou um deles. "Porque é casal brigado", respondeu outro. No meio da cavalgada começou uma chuva forte de repente. O pessoal correu para se abrigar nas tendas e galpões próximos. Beatriz entrou num celeiro antigo tentando se proteger da água. E claro, Breno apareceu logo depois, completamente molhado. Os dois ficaram em silêncio alguns segundos, ouvindo a chuva bater no telhado, até que Beatriz perdeu a paciência. "Você vai mesmo desistir assim fácil?" Breno franziu a testa. "Desistir do quê? Da gente?" Ele soltou uma risada sem humor. "Você recebeu a chance da sua vida. Não vou prender você aqui comigo. Você é muito idiota às vezes, sabia?" Breno arregalou os olhos. "Eu tô tentando fazer o certo. E eu tô tentando fazer você entender que não é sobre trabalho." Ela respirou fundo, emocionada.
Eu fiquei porque me apaixonei por esse lugar. E por você também, seu cowboy arrogante. Breno ficou completamente imóvel. Beatriz continuou antes de perder a coragem. Você entrou na minha vida quebrando todas as minhas regras. Eu nunca quis depender de ninguém, nunca quis me apaixonar desse jeito, mas aconteceu e, sinceramente, eu não quero fugir disso. O cowboy engoliu seco. Pela primeira vez na vida, Breno parecia sem palavras, então caminhou devagar até ela. Eu tenho medo, Beatriz. Eu também tenho. E se um dia você perceber que merece coisa melhor? Beatriz segurou o rosto dele com carinho. Breno, eu já escolhi. O beijo veio no meio da chuva, intenso e verdadeiro, enquanto o barulho do temporal cobria o resto do mundo. E naquele instante, Breno finalmente entendeu uma coisa. Amar alguém não era fraqueza, era coragem. Meses depois, Beatriz continuava na fazenda Santa Helena. A clínica da cidade ficou no passado. Ela ajudou a modernizar a fazenda, virou amiga dos peões e transformou o lugar em casa. E Breno continuava arrogante, implicante e absurdamente apaixonado, só que agora fazia café para ela toda manhã, mesmo fingindo que era só porque já estava fazendo. Às vezes, Beatriz pegava ele olhando para ela daquele jeito silencioso e apaixonado. "Que foi?" perguntava. Breno sorria de canto. "Nada. Só estava pensando como você bagunçou minha vida." Ela ria. "Você bagunçou a minha primeiro." E no fundo, os dois sabiam. Algumas regras realmente nasceram para ser quebradas. E agora eu quero saber de vocês. Será que a Beatriz fez certo em largar a vida da cidade para viver esse amor na fazenda? Vocês acham que o Breno mudou por amor? Ou ele sempre teve esse coração bom escondido atrás do jeito bruto? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. E se você gosta de histórias cheias de romance, emoção, tensão e aquele cowboy apaixonante que conquista aos poucos, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias novas todos os dias para vocês. Letícia era o tipo de mulher que ninguém reparava quando entrava em um lugar. Não porque não fosse bonita, muito pelo contrário, mas porque ela mesma tinha aprendido a se diminuir, a falar baixo, a andar quase pedindo licença dentro da própria vida. Nos anos 90, ela vivia em função da casa e do marido, Augusto, um homem que no começo parecia um sonho, terno bem cortado, conversa firme, dono de uma pequena empresa que só crescia. Mas com o tempo aquele brilho virou outra coisa. Ele começou a chegar mais tarde, a reclamar da comida, a criticar a forma como ela se vestia. Dizia que ela não se cuidava, que parecia parada no tempo. Letícia tentava mudar. Comprava roupas simples, fazia penteados diferentes, mas nada parecia suficiente. Até que um dia ele soltou, sem nem olhar nos olhos dela, que precisava de alguém mais à altura da vida que levava agora. E foi assim seco, como quem troca um móvel velho, que ele anunciou que estava envolvido com outra mulher. A própria secretária, Letícia sentiu o chão sumir, mas o que mais doeu não foi nem a traição, foi a forma como ele falou, como se ela fosse descartável, insignificante. E naquele momento, parada na cozinha, segurando um pano de prato, ela ainda teve coragem de perguntar com a voz tremendo: "Tem certeza disso, Augusto?" Augusto nem hesitou. Soltou um suspiro impaciente, como se aquela pergunta fosse um atraso na vida dele. Disse que já estava decidido, que a tal secretária, Patrícia, entendia o ritmo dele. Sabia se portar nos eventos da empresa, não ficava presa dentro de casa. Letícia ouviu tudo em silêncio, engolindo cada palavra como quem engole um remédio amargo sem água. Naquela mesma semana, ele saiu de casa levando só o que achava importante, deixando para trás não só os móveis, mas uma mulher que tinha dedicado anos a ele. E foi aí que o vazio começou a fazer barulho. Os dias ficaram longos demais, a casa grande demais,
e a cabeça cheia de lembranças que não davam trégua. Mesmo assim, Letícia ainda tentou salvar o que restava, você acredita? Num daqueles impulsos de quem ainda ama, ela decidiu ir até a empresa. Queria conversar com Augusto longe daquela frieza de casa vazia. Talvez ele mudasse de ideia. Talvez ainda existisse um pedaço do homem que um dia olhou para ela com carinho. Mas quando chegou lá, tudo pareceu ainda mais distante. A recepção elegante, o movimento de pessoas bem vestidas e ela ali, segurando a bolsa com força, sentindo que não pertencia àquele lugar, foi quando viu de longe Augusto rindo ao lado da secretária, próximo demais, íntimos demais. E naquele instante, o coração dela apertou de um jeito que nem ela sabia que era possível. Mas o que ela não imaginava é que naquele mesmo lugar, naquele mesmo dia, algo completamente inesperado estava prestes a mudar tudo. Letícia ficou parada por alguns segundos, como se o corpo tivesse travado, e a mente ainda tentasse aceitar o que os olhos já tinham entendido. Augusto estava diferente, mais leve, sorrindo de um jeito que há muito tempo ela não via, e aquilo doeu mais do que qualquer palavra dura que ele já tinha dito. Ela pensou em ir embora, fingir que nunca tinha estado ali, mas algo dentro dela, talvez orgulho, talvez desespero, fez com que desse alguns passos à frente. Foi quando, sem perceber direito, acabou esbarrando em alguém no corredor. Papéis caíram no chão, e ela, nervosa, se abaixou rápido para juntar tudo, pedindo desculpa com a voz baixa. Mas antes que terminasse a frase, ouviu uma voz firme e calma dizer que estava tudo bem. Quando levantou o olhar, encontrou um homem que parecia não pertencer àquele caos, alto, bem vestido, olhar atento. Diferente de todos ali, ele não estava com pressa. Não parecia irritado, pelo contrário. Olhava para ela como se realmente a enxergasse, coisa que fazia tempo que ninguém fazia. Ele se apresentou como Frederico e perguntou se ela precisava de ajuda. Simples assim. Sem julgamento, sem pressa. Letícia ficou sem reação por um instante. Não estava acostumada com gentileza daquele jeito. Respondeu meio sem jeito que estava tudo bem, mas ele percebeu que não estava. Perguntou se ela estava procurando alguém e por um segundo ela pensou em mentir. Mas a verdade escapou antes que ela conseguisse segurar. Disse o nome de Augusto, e naquele exato momento, algo mudou no olhar de Frederico. Não era surpresa. Era como se ele já conhecesse aquela história melhor do que ela imaginava. Frederico ficou em silêncio por um segundo, como se juntasse peças que já conhecia. Depois olhou para Letícia com mais atenção, não com pena, mas com uma calma que acolhia. Ele perguntou se ela queria conversar em um lugar mais tranquilo, longe daquele movimento todo, e sem saber exatamente por que ela aceitou. Talvez porque estava cansada de engolir tudo sozinha, eles foram até uma sala mais reservada, simples, mas elegante, e ali Letícia finalmente desabou. Contou sobre o casamento, sobre como tinha sido deixada, sobre a tentativa de ainda salvar algo que já parecia perdido. Frederico ouviu sem interromper, e quando ela terminou, enxugando as lágrimas com vergonha, ele disse algo que ficou ecoando dentro dela, que às vezes a gente se acostuma a viver sendo pouco para alguém que nunca soube enxergar valor e que isso não significa que esse valor não exista. Letícia ficou sem saber o que responder, porque fazia tempo que ninguém falava com ela daquele jeito. Foi então que ele revelou com naturalidade que era o dono da empresa e que Augusto trabalhava diretamente sob sua gestão. Aquilo pegou Letícia de surpresa, não pela posição dele, mas porque, mesmo tendo todo aquele poder, ele tinha parado para ouvir alguém como ela. Antes de sair, Frederico perguntou se ela já tinha pensado em fazer algo por si mesma, em usar algum talento que fosse só dela. E essa pergunta ficou no ar, porque no fundo Letícia nunca tinha parado para pensar nisso de verdade. E ali, naquele momento inesperado, uma pequena dúvida começou a nascer dentro dela. Será que a vida dela ainda podia tomar outro rumo? Aquela pergunta ficou martelando na cabeça de Letícia o resto do dia. Mesmo depois de sair da empresa, com o coração ainda apertado, mas com algo diferente ali dentro, como se uma faísca tivesse sido acesa sem ela perceber, ela caminhou pelas ruas da cidade sem pressa,
olhando vitrines, ouvindo o barulho dos carros e, pela primeira vez em muito tempo, não estava pensando em Augusto. Estava pensando nela, no que gostava, no que sabia fazer, e foi quase automático lembrar das tardes em que fazia pequenos concertos de roupas, ajustava vestidos das vizinhas, criava detalhes simples que deixavam tudo mais bonito. Era algo que sempre fez sem dar importância, como se fosse só um passatempo. Mas agora aquela lembrança parecia maior, mais significativa. No dia seguinte, ainda com receio, ela decidiu voltar à empresa. Mas não por Augusto, e isso já dizia muita coisa. Pediu para falar com Frederico. As mãos suavam, o coração acelerava, mas quando ele apareceu e sorriu de leve, como se já esperasse por ela, Letícia sentiu uma coragem que não vinha sentindo há anos. Ela contou sobre esse talento, meio tímida, como quem acha que não é nada demais, mas Frederico ouviu com interesse real, fez perguntas, quis entender, e então sugeriu algo que ela jamais imaginaria. Disse que a empresa estava expandindo um setor de imagem e apresentação e que alguém com um olhar delicado e sensível como o dela poderia ajudar muito, não como favor, mas como oportunidade de verdade. Aquilo deixou Letícia sem palavras, porque pela primeira vez alguém estava vendo potencial onde antes só apontavam defeitos. E no meio de tudo isso, sem que ela percebesse, Augusto já começava a notar que alguma coisa estava mudando, e isso incomodava mais do que ele gostaria de admitir. Letícia saiu daquela conversa com a cabeça girando, não de confusão, mas de possibilidade, algo que ela já nem lembrava mais como era sentir. Nos dias seguintes, começou a ir à empresa com mais frequência, ainda tímida, observando tudo, aprendendo aos poucos, e Frederico fazia questão de incluir ela em pequenas decisões, pedia opinião sobre cores, cortes, detalhes de apresentação. E o mais curioso é que tudo que ela sugeria parecia funcionar, chamava a atenção, trazia um toque diferente, que ninguém ali tinha percebido antes. E aos poucos os olhares começaram a mudar. Aquela mulher que antes passava despercebida, agora era comentada nos corredores, e não demorou muito para Augusto perceber. Primeiro foi um incômodo leve, depois virou algo difícil de ignorar. Ele via Letícia circulando ali com mais confiança, conversando com pessoas importantes, e principalmente sendo ouvida, coisa que ele nunca fez. A nova namorada, Patrícia, também começou a reparar. E não gostou nada, soltava comentários atravessados, tentava diminuir Letícia sempre que podia. Mas diferente de antes, ela já não abaixava a cabeça com tanta facilidade. Havia algo novo nela, uma firmeza que nem ela sabia explicar direito, e Frederico, sempre por perto, não interferia diretamente, mas fazia questão de reconhecer o trabalho dela na frente de todos, o que deixava Augusto visivelmente desconfortável, porque no fundo ele começava a entender algo que talvez fosse tarde demais. Será que ele tinha descartado alguém que nunca deveria ter perdido? O clima na empresa começou a mudar de um jeito que ninguém conseguia ignorar. Letícia já não era mais aquela mulher apagada que entrava quase pedindo licença. Agora, ela caminhava com postura, falava com mais segurança e, sem perceber, passou a chamar a atenção até de quem nunca tinha reparado nela antes. Frederico continuava próximo, mas sem invadir. Ele deixava espaço para que ela crescesse por conta própria, e isso só aumentava a admiração que ela sentia por ele. Não era só pelo jeito elegante ou pelo poder que tinha, era pela forma como tratava as pessoas, como enxergava além do óbvio. Enquanto isso, Augusto já não conseguia disfarçar o incômodo. Começou a observar Letícia com outros olhos, não mais como a mulher que ele deixou, mas como alguém que ele não conhecia de verdade. E aquilo mexia com o ego dele de um jeito perigoso. Numa tarde, ao ver Letícia rindo de algo que Frederico disse, Augusto sentiu algo que não esperava: ciúme. Mesmo estando com Patrícia, ele se aproximou com aquela postura de dono, tentando puxar conversa como se nada tivesse acontecido. Perguntou se ela estava se adaptando bem, com um sorriso meio forçado. Letícia respondeu educadamente, mas sem se encolher, sem aquela necessidade de agradar. E isso deixou Augusto ainda mais desconcertado. Patrícia, que assistia tudo de longe, não perdeu tempo, fez questão de interromper, jogando indiretas, tentando marcar território.
Mas a verdade é que já não tinha o mesmo efeito, porque Letícia não estava mais competindo por nada. Ela estava vivendo algo novo, algo que nem ela sabia nomear ainda. E no meio disso tudo, uma aproximação silenciosa entre ela e Frederico começava a crescer, daquelas que não precisam de muito, só de olhares e pequenos gestos. Mas será que Augusto ia aceitar ver tudo isso acontecer sem reagir? Augusto não aceitou, e não foi de forma silenciosa. Nos dias seguintes ele começou a agir de um jeito estranho. Implicava com detalhes pequenos do trabalho. Tentava encontrar falhas onde não existiam. E em algumas reuniões fazia comentários atravessados, como se quisesse lembrar a todos, e principalmente a Letícia, de quem ela tinha sido um dia. Mas o que ele não esperava era que agora ela não se desmontava mais. Pelo contrário, respondia com calma, mostrava resultados, e isso só deixava ele mais irritado. Frederico percebeu tudo, mas ao invés de confrontar de imediato, passou a observar com mais atenção, até que numa reunião importante, diante de vários colaboradores, Letícia apresentou uma proposta que ela vinha desenvolvendo há semanas. Algo simples, mas cheio de sensibilidade. Uma mudança na forma como a empresa apresentava seus produtos, trazendo mais proximidade com o público. Quando terminou, o silêncio tomou conta da sala por um segundo. E logo depois vieram os elogios, sinceros, diretos, e Frederico fez questão de destacar que aquela ideia poderia abrir novos caminhos para a empresa. Augusto tentou minimizar, disse que era básico, mas já não tinha força ali, ninguém comprou aquele tom, e naquele instante ficou claro que algo tinha virado de vez. Letícia não era mais a mulher que ele descartou, era alguém que estava crescendo bem diante dos olhos dele, e isso começou a incomodar Patrícia também, que já não escondia o desconforto, porque agora a comparação era inevitável. No fim do dia, já com um movimento mais calmo, Frederico chamou Letícia para conversar. Mas dessa vez, o clima era diferente, mais leve, mais próximo. Ele elogiou não só o trabalho dela, mas a coragem de ter recomeçado. E ali, naquele momento mais tranquilo, os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Um silêncio cheio de significado, como se algo estivesse prestes a ser dito, mas ainda não tivesse encontrado o momento certo. O silêncio entre eles não era desconfortável, pelo contrário. Parecia que dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer naquele momento. Frederico respirou fundo, como se estivesse escolhendo bem o que falar, e então disse que admirava a força dela, não só pelo trabalho, mas por ter se reconstruído mesmo depois de tudo. Letícia tentou desviar, meio sem jeito, como sempre fazia quando recebia um elogio. Mas ele não deixou, com um sorriso leve, disse que ela precisava começar a aceitar o próprio valor, porque todo mundo ali já estava vendo, menos ela. Aquilo mexeu com algo profundo dentro dela, e pela primeira vez não deu vontade de fugir, deu vontade de ficar, de ouvir mais, de acreditar. A conversa foi ficando mais pessoal, mais próxima, e quando perceberam, já estavam rindo de coisas simples, compartilhando histórias, como se conhecessem há muito mais tempo do que realmente conheciam. Foi quando Frederico, com um certo cuidado na voz, perguntou se ela aceitaria sair com ele algum dia. Nada formal, só para conversar fora daquele ambiente. Letícia sentiu o coração acelerar de um jeito diferente. Não era dor, não era medo, era algo novo, leve. Mas ao mesmo tempo, um pensamento passou pela cabeça dela. Augusto ainda estava ali, vendo tudo, reagindo a tudo, e isso poderia complicar as coisas. Por um instante ela ficou em silêncio, olhando para Frederico. E talvez você esteja pensando a mesma coisa que ela naquele momento. Será que valia a pena arriscar esse novo sentimento, mesmo com tudo que ainda estava mal resolvido ao redor? Letícia respirou fundo, como quem finalmente entende o próprio valor, e com um sorriso discreto, mas cheio de verdade, disse que aceitava sair com ele, sem pressa, sem medo, só sendo ela mesma. E aquilo foi o começo de algo que veio leve, sem cobrança, sem aquele peso que ela carregou por anos. Enquanto isso, Augusto observava tudo de longe, cada troca de olhar, cada conversa mais próxima. E o que antes era só incômodo virou um arrependimento difícil de engolir. Ele tentou se aproximar de Letícia mais de uma vez, trazendo lembranças, fazendo comentários como se ainda tivesse algum direito.
mas encontrou uma mulher diferente, educada, firme, que não se deixava mais atingir. Patrícia também começou a perder espaço, não pela presença de Letícia, mas porque Augusto já não demonstrava a mesma certeza de antes, e a relação deles começou a se desgastar. No meio de tudo isso, Letícia seguiu crescendo dentro da empresa, sendo reconhecida, respeitada, e mais do que isso, se reconhecendo, o romance com Frederico foi se construindo com calma, com troca, com cuidado. E quando ele finalmente segurou a mão dela sem pressa, como quem não quer apressar nada, Letícia entendeu que aquilo sim era ser vista de verdade. Algum tempo depois, já mais segura, mais leve, ela olhou para a própria história sem dor, como um capítulo necessário para chegar onde estava. E o mais curioso de tudo é que aquele homem que um dia a tratou como descartável, agora assistia, de longe, ela viver uma vida que ele nunca teve capacidade de oferecer. No fim, Letícia não precisou provar nada para ninguém. Apenas deixou de aceitar o pouco que davam a ela. E foi assim, do jeito mais inesperado, que quem foi deixada como se não valesse nada, virou o jogo e encontrou exatamente o que merecia. Depois daquele sim, tudo começou a ganhar um ritmo diferente, sem pressa, sem aquela ansiedade de dar errado. Frederico não era de promessas vazias. Ele mostrava no cuidado, nos pequenos gestos, nos detalhes que muita gente ignora. Às vezes, era só um café deixado na mesa dela antes de uma reunião, um olhar de incentivo quando ela ficava insegura, ou até um silêncio respeitoso, quando percebia que ela precisava de espaço. E Letícia, que antes se sentia invisível, começou a se ver de um jeito novo, mais segura, mais viva. Os dois começaram a sair com frequência, jantares simples, caminhadas pela cidade à noite, conversas que iam longe daquelas que fazem o tempo sumir, e aos poucos o sentimento foi crescendo de um jeito tranquilo, mas forte, verdadeiro, até que numa dessas noites, sem nada planejado, Frederico parou, olhou para ela com aquele mesmo olhar do primeiro dia, só que agora carregado de sentimento, e disse que não queria mais imaginar a vida dele sem ela. Não era um pedido cheio de luxo, era sincero, direto e suficiente. Letícia não respondeu na hora. Os olhos encheram de lágrima, mas dessa vez não era dor, era emoção. Era aquele tipo de felicidade que vem depois de tudo que ela enfrentou. E com um sorriso que dizia mais que 1000 palavras, ela aceitou. O casamento veio algum tempo depois, cercado de gente que realmente torcia por eles. Nada exagerado, mas cheio de significado. E quando Letícia entrou, segura, confiante, com aquele brilho que ninguém conseguia apagar mais, parecia outra mulher. Ou talvez sempre tenha sido ela. Só que agora, finalmente livre, Augusto assistiu tudo de longe sem fazer parte, e talvez ali tenha entendido tarde demais que perdeu muito mais do que imaginava. Porque Letícia não era pouca coisa. Ele só nunca soube enxergar. E no final ela não só encontrou o amor, como encontrou a si mesma, provando que às vezes o pior momento da vida é justamente o começo da melhor virada. Agora me conta uma coisa. Você já passou por algo assim? Já foi trocada, traída ou sentiu que não estava sendo valorizada dentro de um relacionamento? Se quiser, divide aqui nos comentários. Às vezes colocar para fora ajuda mais do que a gente imagina. E se você gosta desse tipo de história, já se inscreve no canal, deixa o like e comenta, porque isso ajuda demais a continuar trazendo histórias assim para você.